linearidade está toda aqui. E aí essas equações aqui, esse D aqui pode ser uma expressão bem complicada, como esse H aqui, como no caso de Bornini, que é uma expressão mais complicada, mas a gente consegue escrever tudo em função de E e B dessa forma. Então, Então eu queria chamar a atenção aqui só para lembrar que durante as aulas eu não fiz essa simplificação e eu acho que é interessante a um certo momento a gente fazer. Eu queria chamar a atenção para outro fato aí agora, que é o seguinte. Quando, isso está nas aulas do Léo, eu acho que nas aulas do início, nas aulas, no curso do Léo desse semestre, 2018-1, o curso Tópicos Especiais de Física além do modelo padrão. Ele estava tratando de caso não linear, o que acontece é isso. Suponhamos que a gente tenha esse lagrangiano aqui, que depende de F e de G. O lagrangiano depende de F e de G. E nós vamos linearizar essa, quer dizer, pegar esse lagrangiano, vamos fazer uma expansão, a gente vai querer obter as equações de campo linearizadas. Vamos dizer o que é isso. Então, estou dizendo o seguinte, nós vamos pegar, vamos supor que nós temos um campo eletromagnético de fundo. Onde a gente tem um campo elétrico de fundo, que eu vou chamar de E0, e um campo magnético de fundo, que eu vou chamar de E0. Então, para chegar no ponto que eu queria chegar. E aí, esses campos aí, eu vou fazer a expansão. Vou pegar meu campo elétrico. Então, a não linearidade vai ser importante por causa da interação do campo com o fundo. Vai ser o campo elétrico de fundo mais o campo elétrico da linearização. Vou imaginar que tem alguma perturbação que se propaga em cima desse campo elétrico F. E o campo B vai ser o B0 mais a perturbação. Então, eu tenho esses campos aqui, são os campos propagantes. Se eu quero, então daqui a gente tira quem é F, né? Então F está aqui, F é 1/2 de A2 menos B2. E G é escalar B. É aquela história do laser do campo externo. Do laser do campo externo, exatamente. O campo eletromagnético é B pequeno, se propagando no campo de fundo. E aí meu F é o campo total, é 2 menos B2, e o G é o campo total, é escalar B. Aí agora não vou fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vai jogar essas expressões aqui. Fazer esses splits aqui. E0 mais E pequeno ao quadrado, menos B0 mais B pequeno ao quadrado. E aqui, E0 mais E escalar B0 mais B. Como eu quero aqui? Poder fazer uma coisa. Vou poder fazer uma coisa. Lembrando então de novo, né, que esse campo aqui é como se eu estivesse fazendo aqui o seguinte. Meu potencial φ é um φ0 mais φ. Meu potencial A é um potencial de fundo A0 mais A pequeno. E aí lembrando que o campo elétrico é pequeno, é menos o gradiente do φ pequeno, menos dA dt pequeno. E o campo magnético B pequeno é o rotacional lá pequeno. Estou fazendo isso. Agora, vamos jogar esses campos aqui, fazendo esses splits. E aí, claro, como eu quero que as equações de campo sejam lineares, são equações de campo linearizadas em E e B. Então, eu quero que as equações de campo sejam de primeira ordem em E e B. Para elas serem de primeira ordem em E e B, é preciso que o lagrangiano seja quadrático em E e B. O lagrangiano tem sempre uma potência a mais que a equação de campo. A equação de campo, né, no fundo, é isso aqui, é dl dφ, do campo φ, igual a zero. Isso aqui que o princípio
variacional me dá. A derivada funcional, por exemplo, a derivada de R em relação a φ. Então, se a equação de campo é linear, se eu tenho uma equação linear em φ, é porque o meu lagrangiano tem que ser quadrado, porque o lagrangiano é sempre, quer dizer, a equação de campo é sempre a derivada do lagrangiano em relação ao campo. Então, eu como uma potência do campo. Então, se eu quero equações de campo linearizadas em E pequeno e D pequeno, eu tenho que expandir esse meu lagrangiano, que depende de F e de G, em termos de E pequeno e B pequeno. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é pegar esse lagrangiano aqui, eu tenho esse meu F aqui, né? Eu vou escrever, então. Aí, claro, quando eu pegar esse F aqui, isso aqui vai ter termo de E0 ao quadrado, B0 ao quadrado. Eu posso pensar assim, é como se meu F, né? É um F0 mais um F pequeno. Onde quem é F0 é tudo que não tem, né? Que não tem E e B pequeno. E quem é F pequeno é tudo que tem E e B pequeno. É só expandir isso aqui e separar. Tudo que não tem E e B pequeno é o F0. E tudo que tem A. Claro, isso aqui vai conter F tem E2, vai ter termos lineares em E. Quando eu expandir isso aqui, eu vou produzir um termo que é 2E0 escalar E. Mas vou produzir um termo que é E ao quadrado. Então esse F aqui, na verdade, vou botar assim, esse F0, né, ele é 1/2 de E0 ao quadrado mais B0 ao quadrado. Estou só substituindo aqui, 1/2 de E0 ao quadrado, menos B0 ao quadrado. Agora, qual é o termo linear em E que vem daqui? 2E0 escalar E, vai cancelar com esse 2. E aqui vai ficar 2B0 escalar B, que vai cancelar com esse 2. Então vai ter um termo aqui que vai ser mais E0 escalar E menos B0 escalar B. Estou fazendo essa expansão aqui. E depois vai vir o termo que vai ser mais 1/2 de E2 menos B2, certo? Então, pegando meu F, né, se eu substituir pelos splittings aqui, então meu F0 é isso aqui. Mas meu F pequeno é isso mais isso. É tudo que contém E pequeno e B pequeno. É o splitting, né? Quer dizer, o splitting aqui é linear, mas aqui é quadrado. Então, isso eu vou chamar tudo isso aqui de F. Então, é como se eu estivesse fazendo essa expansão, sim. Um lagrangiano, que depende de duas variáveis, F0 mais F. E aqui, G0 mais G. Faço a mesma coisa aqui, claro. Faço a mesma coisa aqui. Vai ficar, quem é G? G vai ser um G, então você vai ficar uma K. Isso aqui é 0 mais E escalar B0 mais G. Então, o meu G vai ser um G0. Quem vai ser o G0? Vai ser E0 escalar B0. Vai ficar E0 escalar B0. Agora vai ter um termo que vai ser E0 escalar B mais B0 escalar E. Depois vai ter o termo que é escalar B. Então nós estamos chamando esse carinha aqui de G0 e esse carinha aqui de G pequeno. Certo? E aí, claro, agora eu vou fazer uma expansão, uma função de duas variáveis. Como é que eu expando inteiro? Vamos fazer uma expansão. Então isso aqui vai ficar um L de F0 G0 mais, aí a gente vai ter delta, vamos ter o seguinte, a derivada em relação Quando a gente faz a expansão inteira, vai ficar 1 sobre n fatorial, vai ficar somatório em n, né? Vamos colocar assim.
DDF mais G pequeno DDG, tudo isso elevado a 1 sobre N fatorial DDG atuando em N. Claro, essas derivadas todas tomadas, né, em F0 e G0. Todas essas derivadas aqui tomadas de zero. Mas é a expansão de Taylor com uma função de N variável. Vou apagar aqui. Então, a gente já sabe agora quem são os deslocamentos, quem são os splittings, né? Quer dizer, o F grande é F0 mais F pequeno, o G grande é G0 mais G pequeno. E eu vou querer fazer essa expansão até segunda ordem, em F pequeno e B pequeno. Vou partir dessa expansão aqui. Só. Lembrando que a gente tiver uma função F, né? Só para lembrar, uma função F de N variáveis X, né? Se a gente fizer a expansão de Taylor disso, né? A gente pode sempre escrever isso desse modo que é somatório em N, 0 até infinito, né? 1 sobre N fatorial, que aí fica, se eu tivesse expansão assim, f de x, para botar assim, mais delta x, uma função de N variáveis, né? Só lembrando isso aí. Então isso aqui fica delta x, escalar, o operador de gradiente, mas N coordenadas, né? Tudo isso a potência N, atuando na função f. E é claro, todas essas derivadas, eu estou fazendo a expansão do que vou botar aqui x é. Tudo isso aqui, todas essas derivadas, só lembrando aqui, calculadas em x é. Então, claro, n igual a zero, isso aqui vai dar a própria função, f de x é. Primeiro termo, vai ficar 1 sobre 1 fatorial, vai ficar delta x1 ddx1 mais blá blá blá, delta xn ddxn atuando em f, tudo isso tomado em x0, valor x0. Depois o termo quadrático, mais meio, isso tudo aqui, delta x1 dx1, vão ser derivadas em segundos, mais blá blá, mais delta xn ddxn, elevado ao quadrado, derivada assim, tudo calculado em x0, atuando em f, e assim vai, né? Então, só para lembrar vocês o seguinte, os cuidadinhos que tem que ter com essa expansão. Então, aqui é o f de x0, então vai ser o termo constante, vai ser o L, esse aqui. Isso aqui, para a equação de campo, não conta nada, isso aqui é um valor constante. O campo, vamos dizer, se os campos externos são dados, isso aqui não está envolvendo nem E nem B. Isso aqui não tem potência zero do E pequeno e potência zero do B pequeno. Então, para efeito de física do E pequeno e do B pequeno, isso não importa. Quando eu fizer variação em relação aos potenciais do E pequeno e do B pequeno, esse termo aqui não é. Então, para efeito de linearização da onda, esse campo aqui, esse termo é uma constante. Agora, esse termo aqui vai ser, vou tirar as derivadas do lagrangiano L em relação, no nosso caso, as coordenadas vão ser f e g. Então, eu vou derivar o lagrangiano, derivado L. Tudo isso aqui calculado no fundo, calculado para zero. Então, eu vou pegar derivada primeira de L em relação a f vezes f pequeno. Só que f pequeno é quadrático em e pequeno e b pequeno. Só lembrar, quando a gente fez isso aqui, né? Quem era meu f? Meu f tinha uns termos que envolviam b0, né? E0, escalar e, e tinha um termo que era e escalar b. Então, quando eu fizer a derivada primeira do lagrangiano, calculada no fundo, multiplicar pelos splitting, né? Aqui já vai ter termo quadrático em e. Agora, quando eu pegar o termo segunda ordem, eu vou pegar a derivada segunda. Vou pegar o termo que vai ser assim, f ddf, né? Quer dizer, f ddf, f2, né? ddf. Vou pegar esse termo aqui. Aí, a gente vai ter esse termozinho aqui, né? Isso aqui é o quadrado, esse termo aqui é o quadrado. Duas derivadas, então vai ficar ddf, do Lagrangiano. Então, eu vou pegar agora a derivada segunda do Lagrangiano, faz vezes f2. Mas lembrando que f já é quadrado. Então, quando eu levar esse f2 aqui, eu vou produzir um termo em A2, mas vou produzir um termo também, eu vou ter aquela soma, vou produzir termos que vão multiplicar isso aqui. Então, eu vou ter que parar na segunda ordem, em f. Então, vai ter termos aqui, quando eu elevar o f pequeno ao quadrado, lembrar que o f pequeno só para lembrar que é 0 escalar e, menos b0 escalar b, mais meio de A2 menos b2. Isso
aqui é o meu F. Que é o F pequeno. Tem a parte linear e a parte quadrada. Quando eu colocar isso tudo aqui no termo de ordem 1, eu vou ter um termo linear no lagrangiano e um termo quadrado. Quando eu estiver elevando isso aqui ao quadrado, vai aparecer um F2. Mas aí esse F2, esse termo aqui, ó, já vai ficar quártico, o termo misto já vai ficar cúbico, e esse termo aqui vai ficar um termo em F2. Então, para efeito de lagrangiano expandido até segunda ordem, quando eu pegar essa potência aqui, o segundo termo da expansão, isso não vai precisar fazer. Eu vou só quadrar isso aqui, porque já me dá quadrático em isso. Eu estou explicando para vocês os termos que a gente tem que jogar fora. Então, a nossa ideia aqui é ter uma equação linear do campo E pequeno do B pequeno, como o Dória falou, do campo do laser, no E pequeno e no B pequeno. Então eu vou ter que expandir meu lagrangiano, até então vamos colocar assim, esse lagrangiano aqui, então, é expandido, usando aquela expressão, então expandido, até segunda ordem, em E. Lembrando então, o que é F pequeno para nós, né? Como é que são as expansões foram feitas. Então, não vou fazer esse cálculo, então vai dar um lagrangiano, vai dar uma expressãozinha grande, mas tudo em função de E e B. Beleza. Aí eu vou fazer o princípio variacional. Então nós vamos ter um lagrangiano, que vai ser a função de E e de B, até segunda ordem em EB. O que a gente vai fazer? Vai fazer o princípio variacional em relação a φ e em relação a... Ou posso fazer logo, botar assim, deixar o lagrangiano, botar assim, termos covariantes, né? Nosso lagrangiano vai ficar um lagrangiano de F e G. Então vai ficar tudo em função de F e G. Como a gente fez lá. Lembrando que o nosso F é isso aqui. É menos 1/4 de F F. Então isso aqui é, na verdade, F1 mini mais o F, mais o laserzinho. E aqui, F1 mini mais o laserzinho. Então, esse F grande ele vai ser F2, vai ser isso aqui é F0 isso aqui é a parte que depende linearmente em F, e depois a parte quadrática em F. Então eu vou ter um lagrangiano, né? E aí eu vou fazer o princípio variacional. Então as equações de campo que vão sair daí, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, fazendo esse exercício, expandindo o lagrangiano até a segunda ordem, a gente ganha essas equações de campo. Então, equações de campo linearizadas. Fiz de forma covariante. Vocês podem fazer tudo em forma covariante. Em vez de fazer como eu fiz aqui no quadro, mostrando, abrindo em termos de E pequeno e B pequeno, só porque fica mais palpável, mas na verdade a gente pode fazer a coisa assim, fazer o lagrangiano, né? Em termos desse F0 mais F, G0 mais G, como eu fiz aqui embaixo agora, mostrando quem é o F5 covariante, que é linear em F pequeno, quadrático em F pequeno, e o G pequeno, que é linear em F pequeno e G pequeno. É só fazer aquela expansão, fazer tudo covariante. A equação de campo que sai é essa aqui, vou dar a forma geral. dmi, eu vou dizer o que são esses coeficientes aqui. C1, F1, mais C2, F tilde. Primeiro, então, já é linear dos campozinhos do laser. Depois vai ter um termo assim, menos 1/2 dmi. Aí aqui vamos definir todos esses tensores depois. KB. Estou botando KB ou capa de fundo, ou capa 0. Capa 0, mi, capa lambda, F capa lambda. Mais esse tensor T, que eu vou definir o que é de fundo, mi, capa lambda, F til capa lambda. Mais menos 1/4 aqui, dmi, epsilon, mini capa lambda, T de fundo,
D1, C1, F de fundo, I1, mais C2, vai ser tudo isso que é I1. Fazendo aquele cálculo, como eu estou dizendo, pega o lagrangiano, expande até a segunda ordem do campo F pequeno, que é o que contém Ezinho e Bzinho. Expandiu o lagrangiano até a segunda ordem, vai no princípio variacional, variando em relação aos potenciais, e a gente ganha essas equações aqui. No caso de Maxwell, o que é o lagrangiano de Maxwell? O lagrangiano de Maxwell é L igual a F. Então vamos dar esses coeficientes aqui que eles são. Então, quando fizer essa expansão, a gente vai ganhar essa equação. O que é C1 e o que são os demais coeficientes? Então essa é a equação de campo. É linearizada, então tudo linear em F. F, 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 F. Aqui é a parte que não tem F. Então é a fonte. O lagrangiano é quadrático em F pequeno. Vou botar aqui quem são essas constantes, que eu vou fazer. C1 é esse coeficiente simplesinho, ele é a derivada do lagrangiano em relação a F tomado lá no fundo, tomado no campo de fundo. É zero grande e D zero grande. Aparece C2. C2 é a derivada do lagrangiano em relação a G. Então, se tiver G, se tiver o termo que pode ser fonte de quebra da paridade, esse Lagrange C2 aparece. Se não tiver termo de quebra de paridade, C2 não aparece. Agora, eu estou deixando esse C1 e esse C2 dentro da derivada pelo seguinte: ninguém disse, nós não estamos dizendo em princípio que os campos de fundo, E0 e D0, são constantes. Estou deixando, pode ser que eu tenha um campo externo fixo, mas que é variável, não é um campo magnético uniforme, pode ser um campo magnético que depende da posição, até do tempo. Então eu estou dizendo que existe um fundo e o laser se propaga. Tudo que é do laser é o F pequeno, e tudo que é do fundo é o E0 e B0. Então quando eu tirar a derivada do lagrangiano em relação a L, em relação a F, e substituir por E0 e B0, eu vou tirar esse coeficiente, vai estar lá no lagrangiano. Quando eu for fazer o princípio variacional, que eu tenho que fazer integrações por partes, para poder gerar as equações de campo, eu vou ter que passar a derivada por esse C1. Então, eu não estou dizendo que C1 é constante. Tá, se o fundo for constante, se os campos do fundo não dependerem nem de T nem de X, essa constante sai. Não tem nada que está dentro da derivada. Eu só tive o cuidado, de, quando eu linearizei a equação, de trabalhar no caso mais geral possível. Vamos imaginar que os campos de fundo não sejam constantes. Então, quando eu fizer as integrações por parte para gerar as equações de Maxwell, eu vou deixar eles capturados dentro da derivada. Eu não vou deixar a derivada passar por eles. Então, agora, se os campos forem constantes, essa derivada está fora. Vamos ver agora quem é. Vou definir quem é o KB, quem é o QB. Não são coisas complicadas, não. São coisas simples, só porque o número de índices espanta, não é para espantar. Deixa eu pegar aqui. Quem é o KB? Esse capa zero, o capa de fundo. Quem é o capa zero? Capa zero, esse tensor de fundo que vai aparecer, capa zero, mini, capa lambda, ele é definido assim. Definido assim, derivada do lagrangiano, segunda em relação a F, claro, calculada no campo de fundo. Aí vou pegar o F de fundo, mini, F de fundo, capa lambda. Quase acabando, tá, gente? Depois eu vou deixar o resto para aula que vem. Estou só apresentando as coisas para a gente dar aula que vem a partir disso. Depois vai ter um D2 aqui, que vai ser a derivada segunda do L em relação ao G, derivada segunda, tomada no fundo. E aí aqui, F de fundo
Ele vai aparecer nos termos de derivada segunda. Tudo tomado no fundo. Isso tudo aqui é tomado no fundo. Se o fundo é constante, esse tensor é constante. Se o fundo depende de x e de t, esse tensor depende de x e de t. Então ele não pode sair da derivada. Eu estou pegando o caso mais geral possível. Aí eu vou considerar o tensor K. Vamos pegar agora o tensor T. Então eu vou apagar a equação de campo. Apagar a equação de campo. E vamos pegar o tensor T que apareceu nela, que era o último tensorzinho que eu tenho que definir. Então a equação, lembrando, é linear nos campos propagantes. D0 mini K lambda é definido assim. T3, que é D2L, PFG. Uma derivada segunda mista, que vai aparecer na expansão. F fundo, mini, F fundo, K lambda. Então, esses objetos aqui, depois aqui do lado direito da equação, deixa eu ver se eu não esqueci nada, 4, 5, 6, 7, 8, aí para cá. C1 e C2 a gente já definiu. Então já definiu C1, C2, KP e TB. Tá. Então a equação é aquela que eu apresentei a vocês, né? Essa equação aqui. Então, essa equação que nós apresentamos é considerando que o fundo é genérico, não depende, pode depender de T e de X. Claro, numa situação mais simples, né? Vamos pegar um caso agora, por exemplo, se os fundos, vamos dizer, que eu só tenha fundo B0, vamos dizer que não tenha o fundo E0. Então, o campo é 0, é 0. Então não tenha campo elétrico de fundo. O meu laserzinho vai se propagar só no campo magnético de fundo. E eu vou tomar esse campo como sendo uniforme, ou seja, independente da posição e constante, independente do tempo. Então, vou tomar esse campo B0 constante. Então, se o campo de fundo é 0, é 0, e o campo de fundo é constante, então todos esses objetos são constantes. Eu vou derivar em relação a F e vou substituir por B0. O E0 é 0. Então, vai ter um B0. Tudo isso aqui vai depender, então, só de B0. Então, isso tudo aqui, se só tem um campo de fundo, o F0 não tem componente F0i, quer dizer, o F de fundo 0i é 0, porque isso aqui seria o campo elétrico 0 de fundo. O F de fundo IJ é menos epsilon IJK, o campo magnético de fundo, o componente K. Quer dizer, eu vou identificar, quer dizer, o meu campo de fundo só contém D0, o E0 é 0. Beleza. E é constante, então não depende de x. Então eu posso tirar todas aquelas constantes da derivada. Então, nesse caso especial daquela equação, a equação vai ficar assim: C1 DI F mínimo. A carinha da equação de Maxwell está aqui. Mais C2 DI F til mini. Menos 1/2 do KD Mi kappa lambda, DI, F kappa lambda. Menos 1/2 de T, campo T0, mini kappa lambda, F til, DI, F til kappa lambda. Pegando então agora campo constante. Então, o campo de fundo é constante, todos aqueles objetos podem sair das derivadas. A derivada vai atuar só em F pequeno de menos 1/4 T de fundo, kappa lambda, vamos colocar assim, menos 1/4 epsilon mi kappa lambda, campo de fundo, kappa lambda, cossino, DI, F é possível. Igual a 0. Porque o lado direito, se vocês observarem o lado direito, ele é uma derivada de tudo que está no fundo. Mas se o fundo é constante, o lado direito é 0. Então, no caso de um campo externo constante, a equação fica homogênea. É que, na verdade, se o fundo não for constante, o fundo faz uma
papel de uma fonte para o próprio campo do laser. Então está aqui, então, gerando porque o campo de fundo é constante. Agora, aqui, ó, isso aqui é exatamente a identidade de Bianchi, o campinho do laser. Então isso aqui é zero. Agora, esses termos aqui persistem, mas é claro, vai ter uma grande redução de componentes. Por quê? Porque o campo elétrico de fundo é zero. Então nós nunca vamos ter nem F0i, quer dizer, não vamos ter nem F0, que é fundo, componente 0i, isso aqui é o campo elétrico de fundo, e o F tilde, 0 do alto. E J, ele daria também, isso aqui, segundo a nossa, seria epsilon i JK, campo elétrico de fundo, componente K. Mas o campo elétrico de fundo é 0, é 0. Então, nessas expressões aqui, nós não vamos ter nem F0i, nem F tilde J. Então, por exemplo, aqui depende só do F. Então, esse tensor aqui só vai ter as componentes, aqui ó, só vai poder ter IJ e IJ, só vai poder componentes tipos espaciais, porque o F0, 0 é 0. Aqui é o F tilde, 0, então eu vou poder, se eu pegar, por exemplo, aqui. E outra coisa, observe, esse tensor aqui é antissimétrico mini e antissimétrico em capa lambda. Antissimétrico mini e antissimétrico em capa lambda. Então ele nunca vai poder ter componente 0, 0 aqui, vai ser 0i e 0 e IJ, é a mesma coisa aqui. Mas aí vai reduzir muito, porque essas componentes são zero. A mesma coisa vale aqui. Esse aqui fica mais simples ainda, porque esse aqui depende só do F. Então, todos os F's, toda vez que tiver 0i ou i0, vai ser zero. Então, esse aqui reduz muito de componente. Mais ainda, suponhamos que eu tivesse um lagrangiano que só dependesse de F, não dependesse de G. Só tem o F, situação mais corrente nas teorias não lineares. Não tem a dependência da parte, vamos dizer, que quebra a paridade. Então, o C2 é zero, eu não tenho dependência em G. No kappa, esse termo aqui seria zero, eu não tenho dependência em G. Então, o meu kappa só dependeria daquilo ali. E esse termo aqui seria automaticamente zero, eu não teria dependência em G. Então, nesse caso, a simplificação é maior ainda. Sobra esse, mas isso tudo aqui é zero. Porque só tem o B. Então, a minha equação de campo ficaria linearizada em F dessa forma. Entenderam como a coisa funciona? É só cálculo algébricozinho simples, é só álgebra mesmo. Então, na aula que vem, nós vamos partir disso aqui, para a gente discutir justamente o que acontece quando essa onda, que é a versão, vamos dizer assim, linearizada do modelo não linear, se propaga. A gente vai observar um fenômeno interessante, que é o campo, porque quando a onda eletromagnética tradicional se propaga, o campo E e o campo B vão vibrando, e a velocidade de propagação da onda é única. Aqui, quando eu chamo de onda dupla, de dupla onda, é que, devido à não linearidade, ela vai deixar uma influência na linearização. Quer dizer, a versão linearizada, ela ressente da não linearização. E aí o campo elétrico e o campo magnético da onda que se propaga, você joga o laser nesse meio, o campo elétrico e o campo magnético vão se separar. Você vai ter uma onda para o campo elétrico e uma onda para o campo magnético com velocidades de grupo distintas. Então, a gente vai mostrar que é como se o fenômeno, a onda se duplicasse. E aí a onda eletromagnética, o campo B e o campo E, eles vão manter ortogonalidade, né, por causa dessa relação aqui, rotacional. Isso aqui continua valendo. Rotacional de E menos dB/t. Então, mesmo que eu linearize a onda, vai ficar rotacional de E0, se o E0 é constante, então vai ficar rotacional de E igual a menos dB/t. Então, se a gente vai para o espaço de Fourier, a gente vai aplicar o vetor E igual a ômega B. Então, por exemplo, o campo V é ortogonal à direção de propagação, que é o campo elétrico. Essas relações vão se manter. Se a gente tiver divergência de E igual a zero, o E é ortogonal à direção de propagação. Porém, o que vai acontecer de interessante, a gente vai mostrar na aula que vem, é que a equação de onda para o campo elétrico não é igual à equação de onda para o campo magnético. No caso de Marcos, as duas equações são a mesma. Da lambertiano de E igual a zero e da lambertiano de B igual a zero. Então, ele satisfaz a mesma equação, a mesma relação de dispersão, ômega igual a K. KC, K C. Nesse caso, eu vou ter uma equação de onda para E e uma equação de onda para B.
e as relações de dispersão são diferentes. Se as relações de dispersão são diferentes, as velocidades de grupo devem ser diferentes. Então é um fenômeno muito estranho, né, que a gente pode observar quando a gente estuda propagação de meios de propagação, isso no vácuo. Quer dizer, a gente está dizendo que a não linearidade não está no meio material, estamos trabalhando no vácuo. Quer dizer, mas o fato que você vai ter uma situação em que essa onda, se é não linear, então o que você vai considerar alguma coisa não linear no vácuo? Vou considerar, como a gente já falou em aulas no início do curso, que quando é que eu entro no limite de não linearidade? Quando eu tenho ondas com muito altas frequências, ou quando eu tenho campos também muito intensos, né? A gente tem aquele limite de campos críticos, né? São esses aqui, a massa do elétron ao quadrado, vezes a velocidade da luz, a terceira potência, sobre EH cortado, isso aqui me dá um campo elétrico crítico, que é na faixa de 10 elevado a 17 newtons por turno. E a combinação, dividido E por C, eu ganho B. Então, massa do elétron ao quadrado, vezes a velocidade da luz ao quadrado, sobre EH cortado, isso aqui me dá um campo magnético crítico, que é da faixa de 10 elevado a 9 Tesla. Então, quando eu estou trabalhando com campos tão intensos, a gente já começa a entrar no regime de não linearidade. Ou também, quando eu tenho ondas com muita frequência, uma onda com uma frequência muito alta, né? Uma frequência, sei lá, de 10 a 25 Hz, né? É uma onda que tem, vamos dizer assim, a corresponderia a fótons, né? É igual a HI, né? Constante de Planck é 10 a menos 34 Joule por segundo, 10 a menos 15, né? Neves segundo, né? É 10 a menos 34, 10 a menos elétrons volt, 10 a menos 15, 10 a menos 21, 10 a menos 21 metros segundo. Então isso é o H, constante Planck, vamos dizer, em metros segundo, não em Joule segundo. Vezes a frequência, 10 a 25 Hz. Então isso me dá um fóton, vamos dizer assim, com 10 a 4 MeV de energia. 10 a 4 MeV de energia é uma energia altíssima, porque o paraeletronfósforo tem 1 MeV, né? Elétron 0,5 MeV. Para você criar um paraeletronfósforo, você precisa de basicamente 1 MeV. Então você tem uma onda com 10, o fóton tem 10 a 4 MeV, esse fóton é capaz de criar pares elétrons pósitivos. Então esse fóton vai viajar não mais no vácuo, mas no vácuo virtual, onde existem pares, né? Pares de elétrons pósitrons virtuais. Então, é isso que chama não linearidade. Então, você diz, eu estou no vácuo, mas eu vou introduzir um modelo não linear, porque a não linearidade vem ou porque o campo é muito intenso, ou porque o campo tem alta frequência. Aí você propõe um modelo não linear. Pode ser Born-Eaton, pode ser Euler-Heisenberg, pode ser logarítmico, pode ser arco-seno, pode ser arco-tangente, pode ser outros eletromagnetismo não linear, Hoffman, Einstein-Hoffman, tem vários Hoffman-Feld. Então tem 15 versões de eletromagnetismos não lineares. Então você diz, todo vácuo, mas tem uma onda de altíssima frequência. Então essa onda deve ser descrita por um eletromagnetismo não linear. Escolho um deles. E aí eu vou... Só com campo A. Só com campo A. Só um potencial vetor só. É tudo massa, só é finito, tudo tradicional. Aí você bota um campo magnético intenso e você vai ver como essa onda vai se propagar. Então, dependendo do tipo de eletromagnetismo não linear, a gente vai ter propriedades diferentes. O que vai distinguir uma não linearidade da outra vão ser as velocidades de grupo, por exemplo, a questão da birefringência. Então, eu só estou querendo colocar isso aí para vocês, que a não linearidade, né, ela não é universal. O que é universal é a necessidade da não linearidade. Quando o campo é muito intenso ou quando a frequência é muito alta. Eu tenho modelos não lineares à minha disposição. Qual deles é o melhor? A gente não sabe. E também pode ser que não haja um melhor absoluto. Pode ser que um seja melhor para descrever uma propriedade, outro seja melhor para descrever outra propriedade. Então, só para chamar a atenção de vocês, na próxima aula, nós vamos voltar ao eletromagnetismo logarítmico que nós estávamos estudando. E aí, o nosso eletromagnetismo logarítmico, ele vai ser, vamos trabalhar na versão linear, que é essa aqui.
Mas o nosso eletromagnetismo logarítmico só depende de F. E nós vamos trabalhar nessa condição de V0 ser constante e E0 ser zero. Então, para nós, não sei, vamos trabalhar com essa equação aqui. C1 é Dmi Fmi mais isso aqui. Na próxima aula a gente vai começar, só para finalizar, no finalzinho aqui, na próxima aula vamos começar por aqui. Vamos trabalhar essa versão aqui. Eu vou fazer isso em geral, não vou nem colocar no caso logarítmico não. Que a gente vai poder tirar essas propriedades para qualquer eletrodinâmico não linear na aproximação linear. Na aproximação linear dos campos. Vai estar o campo de fundo, mini cavalântica, pelia cavalântica. E aí a gente vai considerar essa situação. F0 e J vai ser menos F e JK, campo magnético de fundo V0, componente K. Não tem campo elétrico de fundo. Então isso vai simplificar bastante essa equação. Legal? Aí a gente trabalha isso no próximo aula. Obrigado pela atenção. Então é essa a discussão. Quem quiser ver mais alguns detalhes, né, eu tenho umas notas aqui, eu desenhei essas coisas, porque isso aqui eu não vejo. Eu vou tirar xerox para vocês. Não, vou tirar xerox para vocês. Aquela tabela para fazer os 15, quanto que teve o... A dos não lineares. Não lineares, toda a turma, né? Isso. Tá bom de fazer para a gente ir acompanhando. Tá certo. Eu tenho que sentar, porque são muitas referências, 40 e tantas, eu tenho que botar em ordem. Mas eu vou fazer isso. Então, não, eu trago para vocês na semana que vem. Então, porque a questão dessa coisa da não linearidade, né? Tem o que é física fundamental e isso que se está chamando de física efetiva. Essas não linearidades são todas de física efetiva. Isso. Não tem nenhuma física fundamental. Não, é física efetiva. Imagino em outra dimensão tem física fundamental. Não linear fundamental tem. Por exemplo, Chern-Simons em 5 dimensões, ele sai naturalmente não linear. É o eletromagnetismo que ele estuda assim, de gênese, ele já é não linear. Eu acho que isso quer que a gente fique aproveitar um curso, né? Ter na mão só para ter uma cultura. Não, tá certo. Precisa, né? Tá bom, então a gente trabalha na próxima aula. Então a próxima aula, pessoal, de novo, quinta-feira é feriado, que é o dia 15. Eu também vou estar chegando lá na Federal de Lavras, vou estar viajando, vou ficar lá quarta, terça e quarta, volto quarta à noite, vou chegar aqui 15. Mas aí 15 é feriado, aí sexta-feira é dia 16. Eu vou ver na minha agenda direitinho, se eu faço aula no dia 16 à tarde ou se eu faço aula no sábado, dia 17 pela manhã. Tá certo? Mas de qualquer maneira, quinta eu não vou. Pois é, sexta, porque sexta-feira vai ter um CDF vazio, porque vai emendar o feriado, né? Aí a gente pode fazer sexta-feira mais cedo. Pode até fazer sexta-feira de manhã. Tipo, aí você vai estar no Rio? Aí a gente pode fazer sexta-feira, tipo 10h30. Hoje eu não vou fazer na sexta-feira. Sexta-feira.